noite a todos. Eu sou a Judite, sou graduada em Gestão Empresarial. Silvana, ela é formada em Contábil. E o Ricardo, ele é formado em Logística. Nós estamos terminando o MBA em Gestão de Negócios. Iremos falar um pouquinho sobre debate, sobre a atividade de controles internos e avaliação de riscos. O objetivo, ele serve para utilizar as ferramentas do processo e procedimentos internos de riscos, da produção, para que haja melhores resultados dentro da organização ou dentro da empresa. A metodologia é utilizar essas ferramentas de modo eficaz e eficiente para que haja bom resultado nas organizações. A origem da AICPA, a primeira definição foi em 1949, que a sigla quer dizer Instituto Americano de Contadores Públicos. Em 1958, subdividiu-se em Sistema de Controles Internos, Contábeis e Administrativos. E no Brasil, ela surgiu em 1998, na resolução do CMN 2554. Nosso estudo de caso, ele fala de uma empresa, uma confecção de moda têxtil, moda íntima. Essa empresa ela está atuante no mercado há 21 anos. Ela constitui-se de 2 proprietários familiares e possui 35 funcionários, cada um trabalhando em seus setores. E o objetivo desse estudo é fazer com que o controle seja de um modo eficaz, eficiente, como já havia dito, para que a finalização da produção da área da confecção seja de modo mais lucrativo. Boa noite a todos. Hoje em dia é muito importante que nós possamos fazer gestão dentro da nossa empresa. Eu tentarei explicar aqui um pouco a gestão dos riscos que acontecem dentro das nossas operações. Não é necessário que nós possamos fazer uma análise. Para criar essa análise, nós temos algumas etapas, ok? A primeira etapa seria você criar um questionário com perguntas bem objetivas e claras para que possamos fazer um mapeamento de quais são os riscos que fazem parte da nossa operação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pergunta, vocês conseguem ver? Sim, legal aí? Nós temos aqui dentro do questionário uma pergunta como exemplo. A organização apresenta um planejamento gerencial com estabelecimento de metas? A nossa resposta no caso foi sim. E qual a natureza? De onde eu obtive essa resposta? Eu obtive essa resposta com clareza e firmeza da seguinte natureza. Cada item de fabricação possui um time determinado de processo. E qual o impacto dessa resposta dentro da minha operação? Seria uma gestão eficaz sobre os processos de etapas. Aqui nós fizemos 10 questionamentos que foram necessários para que pudéssemos fazer o mapeamento dos riscos da nossa operação. Mas vocês podem fazer a quantidade de questionamentos que forem necessários para que fique tudo isso bem claro, ok? Então, depois que nós respondemos as perguntas, é necessário que nós possamos colocar um peso em cada resposta. Qual seria o impacto dessa resposta dentro da minha operação? Então, para isso nós vamos utilizar a classificação de impacto por eventos. E dentro dessa classificação nós temos a descrição de algumas dessas classificações. Por exemplo, o meu risco ele pode ser um risco raríssimo, que ocorre menos de uma vez por ano. Ele pode ser um risco raro, que ocorre uma vez por ano. Ele pode ser um risco eventual, que vai ocorrer uma vez por semestre. Ou ele pode ser um risco frequente, que ocorrerá uma vez por semana. E um risco que seja muito frequente, que pode ser que ocorra mais de 2 vezes por semana e assim por diante. Então, para cada resposta,
nós responderemos o seguinte: qual a frequência que esse risco ocorre dentro da minha operação? É ao menos de uma vez por ano? É mais de uma vez por semana? Enfim, nós daremos um peso para cada questão. Depois que nós dermos esse peso, já podemos começar a entender então um pouco o que é a tabela de alarde, que será a base da nossa decisão, tomada de decisão. A tabela de alarde ela é constituída por 3 níveis. O nível 1, que é aceitável, eu mesmo acredito que nós podemos fazer uma comparação com o semáforo, né? Vai ser bem interessante. Nós temos o nível 1, que é na cor verde, onde é aceitável, onde a empresa, os seus processos, conforme estão sendo trabalhados, eles podem continuar da mesma forma, não é necessário fazer nenhum tipo de adequação, conforme está sendo trabalhado, ele deve continuar. Na analogia um semáforo, sim, eu pego esse exemplo para que fique bem claro e bem fácil de entendimento. Nós estamos dirigindo nosso carro, o semáforo está verde, o que nós fazemos? Prosseguimos e passamos o semáforo, correto? Mesma coisa dentro da nossa empresa. Se o risco ele é aceitável, então, na primeira fase, quer dizer que você pode continuar com as suas operações, não é necessário nenhum tipo de mudança. Nós temos aqui a segunda fase, na cor amarela, onde o risco é tolerável. Da forma como está sendo trabalhado, a empresa ainda suporta. Mas é interessante que você tenha um pouco de atenção e acompanhe esse risco de muito próximo. Da mesma forma, quando nós estamos dirigindo, passa pelo semáforo, vemos as cores amarelas, o que nós fazemos? Podemos passar, mas mantemos um pouco a atenção. E temos aqui a terceira fase, não tolerável, onde da forma como está sendo feita a operação, a empresa não pode continuar. É necessário que se faça alguma mudança de melhoria. Se não for feita essa mudança, não pode continuar da forma que está sendo operada. Então vamos lá. Nós respondemos o questionário, usamos aquele questionário, tiramos um mapeamento dos nossos riscos, demos um peso de acordo com a frequência de cada acontecimento dentro de um período. Agora é necessário que nós possamos responder um questionário da severidade desse risco dentro da minha operação. Então nós temos aqui nessa primeira coluna uma probabilidade de risco, onde ele pode ser muito frequente, onde ele pode ser frequente, onde ele pode ser eventual, ele pode ser raro ou ele pode ser muito raro. E qual seria o impacto desse risco dentro da minha operação? Ele poderia ser catastrófico na letra A, simbolizado pela letra A, ele poderia ser perigoso, simbolizado pela letra B, ele poderia ser de ordem maior, ele poderia ser de ordem menor, ou ele poderia mesmo ser insignificante para a minha operação. Percebam que aqui, essa tabela, ela é padrão, ela segue a mesma tabela de alarme, as 3 fases, na cor verde, na cor amarela e na cor vermelha. Então, sobre o estudo de caso da nossa empresa, que é uma empresa têxtil na área de confecção de moda íntima, nós tivemos a seguinte resposta para podermos fazer a análise de uma tomada de decisão mais qualificada. Nós temos aqui a questão 1, respondida, demos um peso. No caso aqui, o peso 5 quer dizer que esse risco ele é muito frequente dentro da operação, e uma severidade, que seria o 5D na cor amarela. Quer dizer o seguinte: é de um risco, mas a empresa suporta hoje como está sendo operada esse processo. Mas é necessário uma atenção, é necessário que possamos controlar de perto. Eu vou falar aleatoriamente para dar um exemplo de cada fase do alarme. Nós temos a questão número 3, onde ela está na fase 1, na cor verde. Nós respondemos a questão número 3, temos um peso número 1, que quer dizer que é muito raro que se aconteça esse risco, provavelmente talvez ele nunca chegue a acontecer, e por isso ele se torna insignificante às nossas operações. Podemos trabalhar as nossas operações de acordo com como está sendo atualmente.